E hoje a intenção é o seguinte, é direcionar o fornecedor público, caminhá-lo, né, pegar na mão mesmo e dizer, afinal, o que mudou? Né? O que mudou com esse novo decreto? O que vai ser feito a partir do dia 28 de outubro? Entra em vigor dia 28 de outubro. Então, já estamos falando de vigência do novo decreto do pregão eletrônico. 28 de outubro, portanto, é o dia que começa, então, a brincadeira. Quem aí está ansioso pela nova cara aí do Comprasnet, já detectar isso, que ele já está sob a nova égide do novo decreto e já vem com nova cara, já vem com os modos de disputa aberto, com os modos de disputa aberto e fechado e por aí vai. Então, assim, fiquem atentos que todas as licitações que até o dia 28 de outubro, os pregões, estou falando de pregão eletrônico, tá? Elas continuarão sob o antigo decreto, sob o decreto 8.450, né? E o 10.024 a partir do dia 28 de outubro, ok? Então, assim, não se preocupe quanto à plataforma, quanto ao Comprasnet, ele vai se moldar à licitação normalmente conforme a vigência do decreto, tá? Então, entenderam até aqui? Então, ele está falando assim, então é apenas para o Comprasnet, outros sites de pregão irão funcionar como? Bem, eu vou aproveitar e vou aproveitando essas dúvidas para a gente ir destrinchando aí bem essa questão, tá? Em relação às outras licitações, gente, os municípios subnacionais, né? Porque quem é que está obrigado, afinal, a seguir o novo decreto do pregão eletrônico? Bem, então, vamos partir para a lei. Eu vou remeter aqui a abrangência da lei. Eu acho que a gente podia... vamos lá. As empresas... A utilização da modalidade pregão, então está no parágrafo 1º, tá? Do artigo 1º, gente. A utilização dessa modalidade pregão na forma eletrônica é obrigatória para quem? Órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais. Quanto aos subnacionais, ou seja, quanto aos municípios e aos estados que possuem transferência da União, ou seja, têm recurso da União, eles também precisarão estar submetidos ao novo decreto, ok? Mas eles terão um prazo, tá, para se adaptar a esse novo decreto. Então, assim, eu não vou entrar muito em discussão em relação à obrigatoriedade de seguir um regulamento próprio ou não. Nós estamos só já delimitando, dizendo o seguinte, que todos os órgãos da administração pública federal direta, tá, autarquias e fundações, ok? Autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais, a modalidade de pregão na forma eletrônica, ela é obrigatória, tá? As empresas públicas, sociedades de economia mista, eu vou entrar em estatal, então o povo já começa a ficar já desesperado. Tem uma questãozinha aí para se falar a respeito dessas estatais, que vai aí, não vamos entrar em polêmica nenhuma, mas, enfim, vai aplicar a Lei 13.303 e quando aplicar a Lei 10.520, ou seja, quando aplicar o pregão, tem uma discussãozinha se iria aplicar o novo decreto ou não, mas a gente vai só facilitar, a gente não vai complicar, ok? Então, assim, a questão da administração pública direta, os municípios, os estados que têm recurso federal, que têm recurso da União aí, né, eles vão precisar fazer o pregão, eles podem usar suas próprias plataformas, ok? Desde que eles usem o pregão eletrônico, desde que, quando tiver transferência da União, eles usem o pregão eletrônico. Eles não são obrigados a usar o Comprasnet, tá? Eles podem usar seus próprios portais, desde que também eles estejam de acordo com as regras do novo decreto do pregão, certo? Então, assim, para fechar o raciocínio, para os municípios, os estados que vão ter transferência da União, tá? Eles vão poder usar as suas próprias plataformas. Em relação à adesão ao Comprasnet, eles têm um tempo aí para se adequar, que ainda vai ter um ato
de gestão aí que a gente vai aguardar para dizer qual é esse tempo para usar o pregão eletrônico, e aqueles municípios também que já podem usar o Comprasnet também já podem aderir. Até hoje em dia, gente, os municípios eles podem aderir, tem um termo de adesão pelo Comprasnet, que o município já pode fazer suas licitações eletrônicas pelo Comprasnet, não há nenhum impedimento, isso não mudou. A única coisa que mudou foi em relação à obrigatoriedade do uso do pregão eletrônico para, no caso das transferências dos recursos federais, né, das transferências voluntárias, tá, da União. Então, assim, em relação ao Comprasnet, aguardem que ele vai se moldar, vai já se parametrizar em relação ao novo decreto, em relação aos subnacionais, aos municípios, aos estados que recebem transferência voluntária da União. Eles vão ter um tempo para se adaptar, aqueles que não possuem estrutura para fazer o pregão eletrônico, eles vão ter um tempo para se adaptar, e aqueles que já quiserem usar o Comprasnet, já pode usar o Comprasnet, e os que não quiserem usar o Comprasnet pode usar a sua própria plataforma, mas vai ter que se também deixar tudo readequado ao novo decreto do pregão eletrônico. Até aí, tudo bem? Já vi aqui que tem muita gente falando como é que fica os municípios, então eu acho que está bem claro em relação a isso, né? Então vamos avançar mais um pouquinho. Olha, o pregão eletrônico, esse novo decreto, ele incluiu aí os serviços comuns de engenharia. Então, para quem vem já participando de pregão, até aqui, até o novo decreto, nada mudou, até porque os serviços comuns de engenharia, eles já eram licitados por meio de pregão eletrônico, a partir de uma jurisprudência já consolidada do Tribunal de Contas da União, que já direcionava para isso, que o pregão eletrônico poderia, então, licitar serviços comuns de engenharia. Obra, gente, continua a vedação de que obra de engenharia não pode ser licitada por meio de pregão eletrônico, tá? Então, até aí nada mudou. A única coisa que mudou foi que o novo decreto contemplou esse tipo de serviço e tentou explicar por meio de, vamos dizer, de exceção aí, de exclusão em relação ao que seria serviço especial, né, e o que seria serviço comum, mas ele apenas seguiu o que já está na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que o serviço comum é aquele que pode ser aferido, aquele que já é aferido usualmente pelo mercado, que tem um tipo de padronização, aquele que eu posso objetivamente colocar no meu edital e ter lances em relação a esse. Se vocês forem pensar em obra, é muito difícil, muito complicado fazer pregão eletrônico com obra que tem composição de preço, BDI, uma série de coisas, encargos sociais. Agora, imagine esse licitante participar de uma licitação assim, oferecendo lances em serviços de engenharia, entendeu? Então, assim, não mudou. Não se desespere, porque a gente está fazendo muito oba-oba, uma coisa que é muito simples, muito simples. Alguém está perguntando aqui, não entendi como ficou para engenharia. É isso, deixa eu voltar, tá? Para o pregão eletrônico, agora, o novo decreto do pregão eletrônico, a única coisa que o novo decreto fez foi colocar lá explicitamente que serviços comuns de engenharia, aqueles considerados comuns, tá, eles podem ser licitados por pregão eletrônico. Isso já existia, isso só entrou no novo decreto com letras garrafais, mas antes isso já era aceito pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, pacificada em relação a isso. Tá? Então, a única coisa que o decreto, repetindo, que o novo decreto fez, foi colocar lá expressamente que serviço comum de engenharia, ok, pode ser licitado por meio do novo decreto, por meio do pregão eletrônico, ok? Tá esclarecido? Alguém perguntou aqui, então acho que tá tudo certo, né? Então, vamos avançar? Vamos lá. Designação do pregoeiro. Eu que fui pregoeira, muito tempo. O que acontecia, principalmente nos municípios que tem pouco pessoal, tem pouco material humano, os pregoeiros eram praticamente reconduzidos. Eu, por exemplo, fiquei anos e anos sendo pregoeira e mantendo praticamente também a mesma equipe de apoio. Hoje, no novo decreto do pregão, o que ele fala em relação à designação do pregoeiro? Ele diz, olha, eu posso pegar e designar um pregoeiro para uma licitação específica. Então, isso, na verdade, também na prática já existia.
né, aquele pregoeiro ele acabava sendo reconduzido ano a ano, e hoje em dia a única coisa disse assim, olha, se você quiser pegar uma equipe ou um pregoeiro para uma licitação específica, você pode, você não precisa ter aquele pregoeiro nomeado anualmente, enfim, e você também pode agora designar o pregoeiro por 4 anos, por exemplo. Isso é muito comum nas prefeituras, quem participa de licitação em município, secretarias municipais, pode perceber que já é feito dessa forma, entendeu? Os pregoeiros são poucos. Eu, por exemplo, era a única da municipalidade, e aí depois entraram mais 2, mas durante um bom tempo eu era a única, e assim os pregoeiros são reconduzidos juntos até com a sua equipe de apoio. Então a designação do pregoeiro ficou mais clara, ficou mais tranquila para o gestor, tá? Em relação à nomeação, tá? E também veio nesse novo decreto a questão da capacitação. Gente, a capacitação, ela é importantíssima. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que capacitar você, fornecedor, para participar de licitação. A administração pública precisa capacitar os seus agentes. E dessa forma, o novo decreto veio lá explicitamente, e é bom que esteja explicitamente, né? Apesar de que não é preciso estar numa lei, nem no regulamento, que o servidor público precisa ser capacitado, né? Mas no novo decreto veio lá, bem, acho até muito bom, tá bem explicitamente lá, dizendo que a capacitação do servidor público precisa ser, precisa ter um plano de capacitação. Então, aquele município, aquele órgão federal precisa ter um plano de capacitação para esse servidor público que está fazendo as licitações, aí, os pregões. Então, isso é muito bom para o fornecedor público e bom também para a administração pública. Outra coisa que entrou também no novo decreto explicitamente entre os princípios. Nós não vamos esgotar aqui, como eu falei no início da nossa aula, todas as nuances do novo decreto. Mas em relação aos princípios, nós temos, por exemplo, o desenvolvimento nacional sustentável. Gente, isso já é uma demanda, isso já é uma realidade e o futuro muito próximo, tá? O fornecedor público que está me ouvindo agora, que não está preocupado com isso, comece a se preocupar. Essas licitações, elas já vêm desde a Constituição Federal e da Lei também 8.666, com desenvolvimento sustentável ali, pedindo, clamando, e vocês sabem das dificuldades que os órgãos detêm para aplicar esse princípio, para aplicar esse desenvolvimento nacional sustentável nos seus editais. Então, cada vez mais vai se pedir, vai se exigir do fornecedor público que apresente documentação, que apresente requisitos habilitatórios em relação a esse desenvolvimento. Olha, ele como princípio, dificilmente o órgão vai conseguir escapar disso. Se você, fornecedor público que está nos escutando, também não. Então, comece a se preparar, comece a ver o que no seu ramo, no seu objeto que você participa de licitação, o que aí envolve desenvolvimento sustentável. Então, quanto mais você se aproxima dessa realidade, o futuro próximo das licitações, e já temos muitas licitações nesse sentido, serão dessa forma, ok? Alguém está comentando? Eu vou ler rapidinho aqui. Muitas vezes o pessoal da comissão faz uma cotação com o fabricante e não com o fornecedor. Isso terá alguma mudança? Pois é, gente, em relação à pesquisa de preço, hoje em dia, até a lei ela vem só para afirmar, às vezes, o que a própria jurisprudência dos tribunais, dos órgãos de controle, eles já está classificada. Em relação a essa cotação com o fabricante, a orientação que se tem em relação à pesquisa de preço é que não se faça mais aquela pesquisa de preço tradicional. Gente, nós estamos falando de uma lei de 93, uma lei que baseou aí uma cotação de preço apenas com que é feito usualmente hoje em dia com 3 fornecedores, não acompanhou a evolução tecnológica, a internet. Naquela época não se tinha a internet, essa gama de informações que nós temos hoje em dia. Então não dá mais para manter esse tipo de pesquisa de preços, tá? Apenas com 3 fornecedores, pronto, acabou. Aí vocês têm que pegar, é importante que o órgão, e isso já está também já bem dito, né? Vem aí a nova lei de licitações,
também parametrizando isso em relação à pesquisa de preços. Cada vez mais essa pesquisa de preço ela precisa ser condizente com a realidade, aprofundada, né? Não adianta só pegar aqueles 3 fornecedores, tirar uma média e pronto. Mas a internet está aí para isso, outros órgãos que têm atas de registro de preço também, outras referências de preço, enfim. Então, cada vez mais o órgão vai precisar reunir essas informações e avançar nesse sentido para que o preço seja mais condizente com a realidade, ok? Não sei se eu respondi a pergunta do nosso amigo aqui, que já pulou, a gente já falou sobre pesquisa de preço, lembrando que a gente está num bate-papo, então a gente vai conversando assim mesmo, tá? Então vamos lá. E aí, já falamos então da designação do pregoeiro, já falamos do desenvolvimento sustentável, já falamos em relação à vigência, o que vai acontecer com esses editais, falamos do objeto, e um ponto que quem viu um vídeo, eu cheguei a fazer um vídeo sobre algumas alterações do novo decreto em relação à alteração do decreto do pregão. Eu falei do estudo técnico preliminar. Até sair esse novo decreto, esse estudo técnico preliminar estava como obrigatório. E aí, para minha infelicidade, ele agora está quando necessário. Gente, o estudo técnico preliminar, ele faz parte da fase interna da licitação. Você, fornecedor, que não está preocupado com a fase interna, se tem algum aluno meu aqui assistindo essa live, sabe que eu bato de frente com a fase interna. Mastigo mesmo, me esmiuço o que eu posso, porque a fase interna ela é importantíssima para a segurança dessa contratação e dessa licitação que vai ocorrer. A fase interna, no caso eu estou falando do estudo técnico preliminar que entrou nesse novo decreto do pregão eletrônico, para mim, ele tinha que ser obrigatório. Por quê? O estudo técnico preliminar, ele nada mais é do que a reunião aí da necessidade da administração pública, do que ela precisa fazer para elaborar um termo de referência, um norte, sabe? Um início de tudo, porque o que acontece? Quem já pegou um processo licitatório, abre o processo licitatório e tem ofício. Faça isso, compre isso. Logo depois vem um termo de referência. As coisas, elas são muito assim atravessadas no processo. O estudo técnico preliminar, ele cobra do servidor que tenha mais cuidado em relação à elaboração desse termo de referência. Quantas vezes eu não vi processo que o termo de referência pula assim, do nada. Ninguém sabe de onde veio, de onde vieram aquelas palavras, de onde pegou. Então, o estudo técnico preliminar, para mim, ele vem junto com a justificativa do processo, a necessidade de citar aquilo lá. O que a gente precisa entender que no processo administrativo de licitação ainda existe a motivação dos atos administrativos. E o que eu vejo muito em processo de licitação é que não há motivação nenhuma. A necessidade, ela surge, mas também não tem justificativa. Eu compro o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, e aí surge um termo de referência, muitas das vezes mal elaborado, porque ele é copia e cola de um outro órgão, enfim, vocês sabem como é que funciona. Então, o estudo técnico preliminar, para mim, deveria ser obrigatório, mas talvez tenha se entendido que seria mais um documento lá que, em relação àquelas aquisições muito corriqueiras, né? Vou comprar água, vou comprar um caderno, enfim, não precisaria. Eu entendo que precisaria, porque já vincularia até aquela autoridade competente em analisar aquele estudo técnico preliminar, saber se realmente vale a pena dar início, né? Saber quais são as diretrizes até daquele termo de referência. Mas, enfim, o fato é que o estudo técnico preliminar entrou no rol lá na fase interna do pregão eletrônico, mas ele não é obrigatório, apenas quando necessário. Isso fica dentro da discricionariedade do órgão em relação a esse assunto. Claro que tem algumas normas esparsas, algumas instruções normativas, dispensa, enfim, uma série de coisas que vai excluir aí esse estudo técnico preliminar. Mas, enfim, na minha opinião, deveria estar como obrigatório, entrou quando necessário. Aqui alguém está falando assim: esse estudo técnico preliminar só vai funcionar se mudar muitos funcionários públicos, a maioria age com preguiça e são mal intencionados. Olha,
Se eles são mal intencionados, eu não sei te dizer. Mas eu acho assim que você tem que até forçar uma situação. A questão da capacitação, a questão das responsabilidades, a questão do controle cada vez mais ativo, né? A gente não tem aquele controle, o controle, graças a Deus, tem sido muito proativo, o controle externo, as controladorias internas, enfim, então a gente precisa acreditar que está sendo feito para algo para melhorar, né? Se a gente for pensar assim, só vai funcionar para um e não vai funcionar para outro, aí fica um pouco difícil, mas eu acho que um processo bem feitinho, o estudo técnico preliminar, meu voto era pela obrigatoriedade, tá? Então vamos lá, estudo técnico preliminar, já falamos, vai anteceder o termo de referência, em alguns casos apenas quando for necessário. O que mais que a gente pode falar? Dos critérios de julgamento. Gente, vocês tiveram alguma surpresa em relação aos critérios de julgamento? Critérios de julgamento do pregão eletrônico, adivinha? Menor preço e maior desconto. Entrou aí o maior desconto. Então, assim, se vocês forem olhar, não tem muito enxame, não, tem muita coisa, mudaram muitas coisas, alguns artigos, eles vieram mais aperfeiçoados, mas assim, no fim, não adianta ficar muito desesperado com as mudanças, porque elas foram algumas bem sutis, algumas necessárias, porque precisavam estar expressamente na lei, mas, por exemplo, em relação ao critério de julgamento, menor preço e maior desconto. Alguém tem dúvida até aqui? Eu vou olhar mais os comentários, porque enquanto eu tô olhando, gente, é difícil. Eu tô olhando aqui, mas tem que olhar aqui. E aqui eu já até esqueci do pessoal aqui. A live vai ficar salva, tá? Pela Alicite Mais no YouTube. Então vamos lá. O órgão, houve alguma mudança sobre os valores quando considerados inexequíveis? Não houve. O órgão coloca a especificação do melhor produto, coloca o valor do produto de 3 ou 4, a qualidade, como vai ficar essa situação? Olha, em relação ao julgamento, a essa classificação de proposta aí, que você está falando de qualidade de produto, ainda fica sob a responsabilidade do pregoeiro, tá? Juntamente com a sua equipe de apoio. Aliás, esse novo decreto, ele veio para falar expressamente o seguinte: o pregoeiro não está sozinho. Quem achou que o pregoeiro estivesse sozinho até o fim dos tempos se enganou. Finalmente, o novo decreto do pregão disse assim: ei, pregoeiro, você pode pedir subsidiariamente um parecer jurídico, você pode pedir um parecer da equipe técnica que elaborou o termo de referência. Olha, pregoeiro, quando pedir impugnação, quando pedir esclarecimento, quando entrar em impugnação, quando pedir esclarecimento, você pode pedir parecer do jurídico. Se você tiver dúvida, você pode pedir daquele parecer daquele que elaborou o termo de referência. Gente, eu já fazia isso, e muito. Todas as vezes que me vinha uma impugnação, algo técnico que era do termo de referência, mandava para quem tinha elaborado. Então, assim, como eu falei, o novo decreto ele veio para dizer algumas coisas expressamente, mas eu acredito que muitos pregoeiros já faziam isso, tá? Já pediam assessoria jurídica, já pediam assessoria técnica. Eu não sei qual era o pregoeiro que ficava sozinho aqui fazendo tudo, mas eu já há muito tempo fazia isso, sempre pedia ajuda dos universitários. Quem tinha elaborado o termo de referência, me ajuda aí. O licitante está perguntando aqui uma coisa que eu não sei, você que elaborou. Então, assim, é importante dizer que nesse novo decreto, isso está expressamente dito, tá? Está expressamente lá regulamentado. E em relação à especificação do que estão me perguntando aqui, do produto que é analisado, ele é de 3ª e 4ª qualidade, isso vai muito de um bom termo de referência ou de um mau termo de referência, tá? Às vezes o pregoeiro, ele fica muito ali em cima do muro na hora de desclassificar. Eu tenho experiência com licitações do Banco do Brasil, e também quem já assistiu a minha aula sabe das minhas críticas em relação ao Comprasnet. Não quero criar polêmica, mas eu acho assim que o licitante, o fornecedor público, entrou aí numa rotina de que ele apenas precisa colocar o preço dele e ir embora. E aí deixa o robô cuidar, deixa, né?
Enfim, então, o que acontece? Em relação à licitação do Banco do Brasil, eu cansei de fazer pregão e cansei de, sim, olhar as especificações e desclassificar antes da fase de lances. Sabe por quê? Licitação não é brincadeira. E você não pode chegar lá e apenas colocar o preço e ir embora. Para mim, eu entendo que você não quer nem participar da licitação. Então, eu colocava lá no meu edital que você tinha, sim, que especificar, que você tinha, sim, que colocar seu preço direitinho lá para eu saber se você está realmente participando de aquisição de água mineral e não está me oferecendo uma sandália havaiana no lugar. Então, assim, o que acontece? Hoje, nesse novo decreto do pregão, ficou bem legal a redação. Eu vou voltar na lei depois, vou falar sobre isso, porque ele já coloca bem explicitamente dizendo assim, só vai para a fase de lances quem tiver classificado. Ufa, eu fiquei muito aliviada quando eu li isso no novo decreto, porque está se acostumando àquele fornecedor que entra todo mundo, onde passa um boi, passa uma boiada. Não é assim. Prestem atenção agora quando você for elaborar sua proposta. Coloque lá a especificação bonitinho, porque no novo decreto do pregão eletrônico, expressamente já diz que só entrará para a fase de lances aquele que estiver classificado. Classificado quer dizer o quê? A sua proposta está em conformidade com o edital, com as especificações técnicas. Então, muita atenção. Quem me perguntou aqui que é analisado e que se compra, se compra um produto de pior qualidade e o edital pediu de melhor qualidade, fique bem atento. Eu acredito que o posicionamento dos pregoeiros vai mudar, tá? Agora essa classificação, ela ficou bem nítida nesse novo decreto e eu acho que veio muito a calhar. Eu já fazia isso por uma questão mesmo, eu acreditava que a lei me permitia fazer isso, mas eu sei que no Comprasnet muitos pregoeiros não faziam, aceitam qualquer coisa, tá lá, faz de conta que nem tá participando, e para mim não é por aí, tá? Então vamos lá. Quando o serviço, deixa eu ver, calma, a gente já vai chegar. Parabéns por desclassificar empresas que não estão em conformidade com o edital, pois a maioria não faz isso. Exatamente, e a gente vai ver que no novo decreto do pregão eletrônico tem exatamente isso, só vai para a fase de lance quem tiver classificado. Fiquem atentos, fornecedor público que está me escutando. Eu puxo a orelha de vocês, tá? Então, vamos passar agora, deixa eu ver, orçamento sigiloso. Isso aí deu o que falar, que eu sei que vocês já estavam dizendo, mas antes não era sigiloso, agora é sigiloso. Gente, o novo decreto do pregão eletrônico diz assim, dá opção para a administração optar se aquele orçamento vai ser sigiloso ou não. Eu, sinceramente, acho que ele sendo sigiloso ou não, ele, na verdade, não fomenta maior concorrência, não faz baixar mais o preço. Para mim, se a pesquisa de preço for muito bem feita, ela vai condizer muito proximamente ali à realidade do mercado. E os licitantes concorrerão normalmente, tá? Eu vou falar para vocês que a minha experiência diz que o orçamento sigiloso não faz baixar preço. Mas não estou falando da minha opinião especificamente, vou dizer agora do novo decreto das pessoas que discutiram isso e aceitaram essa questão no novo decreto. De que entendeu-se, então, que o orçamento sigiloso é, sim, uma maneira de fazer com que os preços caiam, de que os preços fiquem menores, tá? Se entendeu que se o fornecedor público não sabe qual é o orçamento da administração pública, ele tende a baixar, porque se ele já sabe qual é o valor, ele fica meio ali na beira, né? Eu vou dizer, acho que não. Todas as licitações, a tendência era que o fornecedor público, mesmo sabendo o meu preço estimado, caísse com o preço, mesmo sabendo. Então, eu não sei a experiência em âmbito federal, talvez, né, de que o orçamento sigiloso faz com que esse preço caia mais, porque o licitante não sabe qual é o parâmetro da administração, o parâmetro de preço da administração pública. Então, se preparem que muitas licitações vocês vão participar sem saber do orçamento sigiloso. Mas, se essa pesquisa for bem feita e se você sabe a realidade do mercado, você facilmente vai saber
qual é o preço, mais ou menos, que a administração pública está praticando, né? Então, acredito que o orçamento sigiloso aí veio para aguçar mais ainda a discussão em relação a esse novo decreto. Vamos lá? Modo de disputa. Deixa eu ver se eu falo. Antes de falar do modo de disputa, eu vou falar dos documentos de habilitação. Isso é muito legal. O documento de habilitação, gente, agora, vocês vão entrar no Comprasnet, vocês vão cadastrar a proposta de vocês e já vão colocar os documentos de habilitação lá. Hoje em dia, já se usa o SICAF, né? Então, poucos documentos vão precisar ser inseridos nesse momento. Só vão precisar ser inseridos aqueles documentos que não estão contemplados no SICAF. Prestem atenção no edital, porque no edital vai dizer quais são os documentos que precisarão ser anexados. Então, no momento do cadastramento da proposta, toda a documentação de habilitação do fornecedor já vai estar lá. Vai aparecer para o pregoeiro? Não, só vai aparecer para o pregoeiro após a fase de lances e quando tiver o vencedor, aí vai abrir a documentação de habilitação para o pregoeiro. E acaba, então, com aquela coisa de que a correria, né? 1 hora para me dar a documentação, aí o pregoeiro fica lá esperando 1 hora, 2 horas esperando. Né? Inclusive, já tinha até jurisprudência nesse sentido do Tribunal de Contas da União, que em âmbito federal, principalmente, que o mínimo tinha que ser de 2 horas. Então, uma licitação acabava se alongando demais, né, esperando a documentação. E aí, quando era coelho, quando não mandava, enfim, vocês sabem bem da realidade, vocês sabem do que eu estou falando. Então, agora não. Agora, terminou a fase de lance, o pregoeiro já vai ter acesso à documentação de habilitação do fornecedor, que vai ser cadastrada no momento da proposta. Isso é muito bom, porque consagra, então, o princípio da celeridade dessa modalidade, que é o pregão. Não faz sentido, ou não fazia sentido, aquela documentação ser aguardada por tanto tempo. E também no novo decreto do pregão entrou aí a questão da documentação complementar. O que é isso? Lembram que às vezes, ou então ainda se faz, o documento de habilitação é recebido pelo pregoeiro, ele analisa, ele quer uma nota fiscal de um atestado. Fornecedor, me mande a nota fiscal. O que acontecia, gente? Acontecia que muitas vezes aquele pregoeiro não suspendia e ele ficava lá um silêncio mortal. E aí o fornecedor ficava, e agora? O que ele está fazendo? Ele suspendeu, ele está analisando, ele vai voltar amanhã, o que vai acontecer? E aí, olha só a dificuldade do fornecedor. Ele ficava lá esperando, e às vezes demorava muito, ele saía do Comprasnet. Quando ia ver, o pregoeiro tinha convocado para apresentar uma documentação complementar. Agora a documentação complementar, ela tem que ser enviada em 2 horas. Ele pode pedir e ele tem que aguardar 2 horas para ser para essa documentação complementar. Isso está expressamente no novo decreto. E também, se ele suspender, ele só pode retornar, o pregoeiro só pode retornar depois, no mínimo, 24 horas. Então, não tem mais aquela surpresa que todo mundo está acostumado. Está participando do pregão eletrônico e, de repente, vem por isso, vieram os robôs, porque os robôs automaticamente já colocam as mensagens e tudo mais. Quer dizer, tudo favoreceu para o fornecedor público procurar um software que desse conta de tantas suspensões, sem nada o pregoeiro dizer, né? E tantas mensagens fora de hora, pegando de surpresa muitos fornecedores públicos, né? Então, assim, agora o novo decreto veio para dizer, olha, em 2 horas tu tens que pedir essa documentação complementar, isso vai estar regulado em até 2 horas, tá? No mínimo 2 horas, aliás, vai ter que estar regulamentado no edital e essa documentação complementar, e também a questão da suspensão, que ele já não pode mais suspender ou pensar que suspendeu e voltar do nada, às vezes 8 horas, 9 horas, vem me dizer que ninguém passou por isso, 9 horas da noite, 10 horas, o pregoeiro está trabalhando lá e suspendeu a sessão e voltou. Né? No mínimo 2 horas, estão falando aqui, né? Então, assim, essa parte ficou muito legal, porque o procedimento, ele foi mais esmiuçado e aí não pega ninguém de surpresa, tá? Então, já
Alguém está falando de coelho aí, gente. Não, vocês estão. Peraí, porém, esse CAF atualiza tipo. Tipo como já acontece nas licitações, esse CAF. Bem, eu vou voltar aí pela ENAP, tá? Já foi dito também que tem o aplicativo, e esse aplicativo, gente, vocês podem baixar, ele vai automaticamente chegando as mensagens dos pregoeiros, das licitações. É importante vocês baixarem esse aplicativo do Comprasnet, tá bom? Que aí, quando vocês participarem de licitação, sempre que tiver alguma mensagem do pregoeiro, uma sessão suspensa, vai aparecer para vocês. Então, aí tem que acompanhar o avanço tecnológico, tá? Então, vamos passar documento de habilitação. Falei de suspensão, né? Falei da documentação complementar, vocês não vão ser mais pegos de surpresa. E vou falar do modo de disputa aberto e o modo de disputa aberto e fechado. Antes, deixa eu ver aqui se eu encontro a questão da classificação que eu queria ler para vocês. Aqui, como ficou na lei a questão da classificação. Deixa eu ver se eu acho aqui na lei, que eu estou com ela aberta, que só irá para a fase de lances aquele que foi classificado. Muito bom isso, hein? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu já vou falar do modo de disputa aberto e do modo de disputa aberto e fechado. É o fim do tempo randômico, fim do tempo aleatório. Foi muito bom a questão do modo de disputa aberto e do modo de disputa aberto e fechado. Porque o que se tem hoje em dia é uma sorte, né? E aí os robôs vieram para acabar com a sorte daqueles que tinham sorte, para facilitar mais ainda. Olha, por falar em robô, eu não sou contra robô, tá? Eu acho que, na verdade, a gente tem que avançar conjuntamente. Tribunal de Contas da União tem robô, todo mundo tem robô, menos o fornecedor público não pode ter robô. Mas acho que a gente precisa, e eu vi no workshop que teve da ENAP, muito bom, por sinal, com o professor Rodrigo, acho que foi o professor Rodrigo, e aí lá eles estavam falando de parametrização dos lances pelo fornecedor público. Muito bom, isso quer dizer que futuramente o Comprasnet vai poder ser o fornecedor público vai poder pegar e entrar no Comprasnet, parametrizar seus lances, dizer, olha, são esses lances aqui que eu chego, e ele automaticamente vai lançar. Sabe o eBay? O eBay, aquele site de compras, é assim. Você pode dar lances daquilo que você quer comprar e você parametriza os seus lances ali, né? Então, já fica tudo bonitinho, não precisa ficar acompanhando em tempo real, né? É muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma agora. Os portais terão que se adequar com o decreto. Assim, alguém está respondendo alguém aí, vocês já estão conversando. Quais são as respostas que você quer? Alguém está falando assim, se aprofunda muito numa resposta. Olha, nós estamos batendo papo. Vamos esmiuçar aqui o que a gente pode esmiuçar, porque, olha, a lei, o novo decreto, ele tem várias mudanças, várias acréscimos, mas assim, a gente está batendo papo, estamos conversando em relação a tudo. Deixa eu ver, estudo técnico. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. Aqui, ó. Não, eu queria ler para vocês, mas na hora de procurar, fica muito distante. Remeter no prazo, os documentos. Vamos lá, vamos falar do modo de disputa aberto e fechado, né? Que eu acho que está todo mundo mais ansioso aí para falar do modo de disputa aberto e fechado. Gente, o modo de disputa aberto e fechado, deixa eu só um instantinho. Eu acompanho o pessoal do Instagram, acompanho o pessoal daqui e eu tô com a lei aberta também. Vamos lá. Modo de disputa aberto e modo de disputa aberto e fechado.
Mudou alguma coisa na compra direta? Eu sei do aplicativo, mas não consegui baixar. Bem, gente, compra direta, entrou as dispensas eletrônicas, tá? Então, pegou-se lá aquele modelo de cotação eletrônica e agora entrou as dispensas eletrônicas. Isso vai ser muito bom, vai tornar muito mais célere esse tipo de dispensa, né? E, enfim, então, a única coisa que mudou, não mudou exatamente critérios, tá? Mas se já fez essa previsão da dispensa eletrônica, o uso de um sistema eletrônico para as dispensas, isso vai ser muito bom. Não, vai continuar tendo todos os requisitos da Lei 8.666, tá? Então, vamos lá. Modo de disputa aberto. A etapa de envio de lances, então, desse novo decreto, quem viu um vídeo meu pelo Instagram, o que mudou foi em relação aos prazos, tá? Aos minutos. Então, eu fiz lá e também algumas coisinhas que mudaram. Eu vou fazer um novo vídeo, vou colocar lá a disponibilidade de vocês, tá? Para falar mais sobre o modo, mas a essência ficou a mesma, tá bom? Então, o modo de disputa aberto. A etapa de envio de lances, tá? Vai ser o seguinte: todo mundo vai entrar para a etapa de lances e vai oferecer seus lances em 10 minutos, ok? Essa etapa, que durará 10 minutos, após isso, ela vai ser automaticamente prorrogada pelo sistema a cada 2 minutos. Então, vamos voltar. 10 minutos de etapas de lances, ok? E a cada novo lance, no período de 2 minutos, esse período vai sendo renovado automaticamente pelo sistema. Minha licitação não vai acabar nunca. Acaba. Desde que também o pregoeiro tome cuidado em licitações mais vultuosas, coloque qual é o valor, qual é o percentual, né, do lance que o fornecedor público precisa atender, um percentual mínimo, um valor mínimo, tá? Então, assim, se ele colocar lá que o valor mínimo é de R$100, então ele vai ter mais próximo possível e mais rapidamente essa licitação dele vai acabar. Isso eu estou falando do modo de disputa aberto. Então, vamos lá voltar. Modo de disputa aberto. A fase de lances ocorrerá em 10 minutos e todas as vezes que houver lance no intervalo de 2 minutos, prorroga-se automaticamente, né, de 2 em 2 minutos, o sistema vai prorrogando até que não tenha mais lance. Quando não houver mais lance, acaba então o pregão e o vencedor é aquele que ofereceu o menor preço. Vocês entenderam até aqui? Tudo certo? Modo de disputa aberto, tá? Então, vamos lá agora para o modo de disputa. E aí eu falei, a minha licitação vai durar o tempo todo? Não, não vai, desde que o pregoeiro também parametrize aí os lances intermediários, né, os percentuais, os valores mínimos aceitáveis de um lance para outro, que aí ele rapidamente consegue, então, finalizar a licitação dele. Vamos para o modo de disputa aberto e fechado, tá? Prorroga até quando o lance for intermediário. Gente, o lance é 2 minutos. Todas as vezes que houver lance no intervalo de 2 minutos, o sistema vai automaticamente prorrogar a fase de lances. Ainda terá o desempate? Terá o desempate após o encerramento do modo aberto. O sistema automaticamente, então, vai avaliar quem é microempresa, quem é empresa de pequeno porte, e aí vai entrar no critério de desempate, ok? A negociação ainda permanece, tá? O pregoeiro ainda tem essa possibilidade de negociar preço. Não é porque é modo de disputa aberto e fechou, não tem mais tempo aleatório, que ele não vai mais precisar negociar. Ele pode sim negociar, ok? Vamos lá para o modo de disputa aberto e fechado. O sistema encaminhará o aviso também nos 10 minutos, tá? Vamos lá. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata esse... eu tô vendo a lei, tá? Para deixar bem claro para vocês que a gente precisa ler a lei, tá? A etapa de vigilância da sessão pública terá duração de 15 minutos. Então, assim, todo mundo vai para a fase de lances, tem 15 minutos para a fase de lances. Se não houver
lances em 15 minutos, o sistema abre uma espécie do tempo aleatório, né, por 10 minutos, ok? Se não houver lance nesse período de 10 minutos, o sistema então fecha e classifica aqueles de menor valor e os 10%. Lembre no pregão, e todos aqueles que tiverem 10% em relação ao menor valor. Lembra do pregão presencial, que essa classificação é feita antes da fase de lances? Pois é, esse critério dos 10% entrou aí no pregão eletrônico no modo de disputa aberto e fechado. Então, eu terei 15 minutos. Se após os 15 minutos não houver lances, eu entro num tempo aleatório de 10 minutos. Aí entra a gente fala que é o fim do tempo randômico, mas esse tempozinho entrou para quê? Para forçar o fornecedor público, né, a oferecer seu lance, caso ele não dê nenhum lance nos 15 minutos, e aí, forçando ele a dar o lance nesses 10 minutinhos aí, o sistema, então, aleatoriamente fecha, e aí classifica do menor valor até aqueles que estão 10% em relação a esse menor valor, tá? Entenderam até aqui? Me dá o feedback aí para saber que vocês estão me ouvindo e entenderam até aqui. Sim, né? Eu recebo aqui, recebo ali. Ok. E aí, sim, né? Tá. Encerrado esse prazo, tá? O autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas que estiverem dentro daquele intervalo, terão 5 minutos para ofertar o seu lance final. E aí, depois de 5 minutos, quem ofereceu seu voto lá de Minerva, o seu último lance, ganha. Entenderam? Se o fornecedor baixar muito o valor de imagem, não ficarão na disputa? Não ficarão na disputa? Ficarão, sabe por quê? Porque em relação ao que tiver de menor valor, vão entrar todos aqueles que estão no intervalo de 10%, igual no pregão presencial, tá? Então, aí, eles vão ter esse modo de disputa fechado. Por que modo de disputa aberto e fechado? Porque nesse momento, então, todo mundo vai voltar a dar lance, e aí, em 5 minutos, o fornecedor público vai dando o lance, e aí, depois de 5 minutos, ganha aquele que ofereceu o menor, vai dando lance, não, cada um vai dando o seu, tá? Vai dando uma vez, baixa uma vez, fica lá esperando. E aí, depois dos 5 minutos, termina, ganha aquele de menor valor. Que aí ganha realmente aquele de menor valor, e não aquele sorteado pelo sistema. Entenderam até aqui? Então, modo de disputa aberto, tudo certo. Modo de disputa aberto e fechado, entre aqueles que estão no intervalo de 10%, ok? Em relação ao menor valor. E aí, depois tem 5 minutos para oferecer o seu menor valor, tá? E aí ganha aquele do menor valor. E assim, o novo decreto do pregão eletrônico acaba contemplando aquele que realmente ofereceu o menor valor, porque se entendeu que pelo modo randômico, pelo modo aleatório, pelo tempo aleatório, se contratava aquele que tinha mais sorte, aquele que tinha um robô, entendeu? Então, agora mudou. De 5 minutos será somente um lance por fornecedor, é o seu último lance, tá? Sendo que, em primeiro lugar, deu R$1, porque errou o preço. Os outros deram lance de R$100, fora da margem de 10. Olha, quando tem esse erro, esse R$1 aí, o pregoeiro ainda continua acompanhando, tá, gente? Então, ele pode muito bem cancelar. O sistema não alterou nisso. O Comprasnet continua ainda o pregoeiro com a possibilidade de cancelar aquele valor que ele sabe que foi um erro do licitante. Então, isso não mudou, tá bom? Não sei se eu respondi a pergunta da Janete. Hipotético. Eu entendi, Janete. Então, assim, continua ainda o pregoeiro podendo cancelar aquele lance que ele considera manifestamente... não vou nem falar manifestamente inexequível, porque a gente vai entrar numa outra discussão, mas aquele que ele percebe que foi erro mesmo do licitante, tá? Então, não mudou nada. Bem, então, gente, aqui nós já falamos do modo de disputa aberto, no modo de disputa aberto e fechado, e assim a gente vai terminando, caminhando, já tem quase 1 hora já que a gente está conversando, mas já falamos dos principais pontos de modificação do novo decreto do pregão. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu nem olhei para o meu Instagram.
Se vocês têm mais alguma dúvida, exemplo é para quando os lances de segundo e terceiro ficarem fora dos 10%. Não entendi. Se ficarem fora... Ah, sim. Agora entendi. Se ficarem fora dos 10%, vão entrar os 3 remanescentes, tá? Sempre quando não tiverem 3 para essa fase aí fechada, para essa fase fechada, vão entrar sempre, mesmo que não estejam na margem de 10%, tá bom? Exemplo, 1 baixa para 5, porém o valor ideal seria em torno de 9. Como ficam que não estão dentro de 10%, próximo dos 5? É isso mesmo, entram os 3, tá, gente? Eu acho que vocês entenderam. Acaba o tempo randômico na nova lei? Acaba o tempo randômico. Esse tempo randômico ele vai acontecer bem timidamente no modo de disputa aberto e fechado, que é nesse momentozinho aí que os licitantes oferecem seus lances no prazo de 15 minutos, ok? E aí tem os... Tá. É isso, gente. Então, espero ter tirado as principais dúvidas. São muitas dúvidas ainda. Esse novo modelo é para o pregão, tá? Compra direta, a única coisa que entrou foi a dispensa eletrônica. Vai ser feito eletronicamente, mas não vai ser nos moldes do pregão. Continua ainda toda a normativa da dispensa, nada mudou, tá bom? O Arnaldo, não sei se foi a mesma pessoa que perguntou. Acaba o tempo randômico com a nova lei? Acaba o tempo randômico com a nova lei, tá bom? Agora só existe o modo de disputa aberto, que eu acabei de explicar, e o modo de disputa aberto e fechado. Será preciso documentação física? Gente, olha, não vou nem dizer recomendação, mas a tendência é que não exista mais documentação física, que o pregoeiro não peça mais essa documentação física, né? A recomendação toda é de que o pregão seja, a licitação seja efetivamente eletrônica, que não precise mais apresentar original, nem tampouco documentação física. A gente precisa tirar essas amarras aí. Olha, até eu também chegava a pedir, ficava insegura, mas a tendência é que não se peça mais documentação original, documentação física. A orientação é de que só se peça essa documentação física se o pregoeiro tiver alguma dúvida, e aí ele sim pode pedir a documentação física, tá? Mas também tem que estar disposto no edital. Retorno na fase de lances, quando o pregão já está na fase de aceitação, eu não entendi a pergunta do Diogo. Tem algo que solicita, tem algo que não solicita, é verdade, Márcia. Tem algo que solicita o original, tem algo que não solicita. Acaba com excesso de papel. eu tô comentando, às vezes fica até sem sentido para quem tá ouvindo, né? Porque eu tô lendo todos os comentários de vocês, tá? Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Nós vamos encerrando a live de hoje. Eu agradeço quem ficou até aqui. Eu tenho um recado para vocês da Licite Mais Brasil, que divulgou essa live. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É um link que está disponível na descrição desse vídeo. Deixa eu voltar aqui. Assim, quem ficou aqui, tem um link disponível na descrição desse vídeo. E aí, se você clicar no link, você vai ser direcionado então para uma página e vai ganhar 10 dias grátis do gerenciador de licitações. Além disso, o aplicativo Premium, os avisos de licitação também que chegam por e-mail, os resultados, todas as compras e dispensas de licitações, também terá direito à consultoria jurídica especializada. Tudo isso no link que está aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, quem tá interessado aí pelo gerenciador de editais, pela Licite Mais, clica no link que vai ser direcionado, vocês fazem um cadastro lá e vão ganhar 10 dias grátis.